Em 313, o imperador Constantino ele promulgou o Edito de Milão. A expectativa do imperador era que o cristianismo não fosse mais perseguido pelo Império Romano. Mas o Império Romano estava dividido no Oriente e no Ocidente. No Oriente, o imperador era Licínio e no Ocidente, o imperador era Constantino. Fora os dois, haviam outros que se autocognominavam imperadores do Império Romano, tanto no Ocidente como no Oriente. No Ocidente, por exemplo, Constantino havia terminado de enfrentar o seu irmão Constâncio na Ponte Milvio, de modo que o cristianismo ele só deixa de ser literalmente perseguido em 380, após a promulgação de Teodósio, chamado o Edito de Tessalônia. Ali sim, o cristianismo passa a ser então a religião oficial do Império Romano e deixa de ser perseguido contando com todas as benécias do Império. Mas em 320, na cidade de Sebastia, houve uma das histórias mais fenomenais de martírio cristão. Haviam ali 40 soldados da 12ª Legião, a Legião Fulminante, que foi fundada por Júlio César entre os anos 54 e 49, e essa mesma legião fez parte de diversos ataques ao próprio povo judeu, inclusive na revolta dos Zelotes. Pois bem, nessa região o cristianismo passa então a figurar entre os soldados romanos, e estes 40 soldados foram chamados a se retratar e voltar a adorar outros deuses. Eu estou falando aqui provavelmente de 320 dessa mesma era, e eles, é claro, recusaram. Então colocaram todos os 40 nus em um lago. O Império Romano, a mando de Licínio, acendeu uma fogueira e colocou para ferver a água, na expectativa de que os soldados que negassem a Cristo pudessem então se aquecer numa caldeira morna. Mas deu errado até certa altura. Lá no alto da madrugada, um dos soldados, praticamente congelado, levantou a sua mão e saiu do lago negando a Cristo. Quando ele fez isso, um sinal do céu se manifesta entre aqueles que estavam sendo martirizados, e um dos soldados romanos vê. Quando ele vê a glória de Deus descendo sobre os mártires que estavam praticamente mortos, ele desaparelha-se de suas armaduras, arranca suas vestes e vai até o lago. E quando ele entra, os 40 começaram a cantar: 40 bons soldados, mais 40 soldados de Cristo. 40 bons soldados, 40 mártires de Cristo. A história destes mártires influenciou diversos outros soldados romanos. O próprio Basílio de Cesareia, sobre ele eu quero falar depois, ali por volta dos anos 370, 379, escreveu sobre esse gesto, esse ato que influenciou muitos irmãos e irmãs por todo o vasto Império Romano. Lembrando que o Império Romano era muito vasto, muito grande, dominando praticamente todas as margens do Mediterrâneo. Hoje eu quero trazer para você, após essa pequena fala sobre os mártires de Sebastia, um pouco do Salmo 9. É um salmo grande, são 20 versos, portanto eu quero fazer apenas uma leitura estética, mas eu vou me ater apenas a 2 versos, o verso 1 e o 16º verso, em nome de Jesus. Então, vamos aqui para a Bíblia Sagrada. Muito bem, voltei aqui. Eu estou com o 9º Salmo das Escrituras. É um salmo de Davi. Ele é um pouco complexo de ser entendido porque existem várias conotações, às vezes são até paráfrase, de tanto que são muitas as implicações introdutórias que teria gerado a confecção desse texto. O texto é de Davi, isso não há dúvida. Quem escreveu está muito claro, Davi escreveu o texto. Quando e por que escreveu, que é a discussão, e eu vou apresentar para você aqui. É um acróstico. Se você ler o 9º e o 10º Salmo, você vai perceber que os dois são casados. Há um acróstico aqui, eu não vou explicar agora caracteristicamente, de forma exaustiva, o que seria um acróstico, mas é a oportunidade que você tem de tomar uma consoante e a partir dela escrever um verso.
Aí no versículo de baixo, ou nos versículos sucessivos, você tem as outras consoantes, e a partir daquela consoante, o hebraico, o Aleph Tav, que é o alfabeto hebraico, ele é consonantal, ele não tem vogais nele, então existem estruturas acrósticas, tanto no livro de Provérbios, no livro de Eclesiastes, também no livro de Salmos. Mais para frente eu falo sobre isso, mas lembre-se que o 9º e o 10º Salmo são casados, são semelhantes, são unidos, são juntos. Aí ele coloca aqui a Septuaginta, né? Parece que os intérpretes da Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento, traduzem da seguinte forma: pelas coisas ocultas do Filho. Veja que já é totalmente diferente da proposta de Ryle. Mas a versão árabe, né, coloca relativa aos mistérios do Filho. Já, praticamente são paráfrases, né? Porque Ben é um nome, aí eles falam que de um dos cantores. Veja só, a ideia de que Ben tivesse sido a expectativa de Davi reportar essa figura como sendo um dos cantores. Davi tinha mais de 4.000 musicistas, dentre eles mais de 250 que faziam vozes de soprano. Também tem essa indicação de alamut, significa subida, voz oitavada, cujo parentes e companheiros foram designados com saltérios em alamote. Veja aqui, a expressão oitava, alamote, né? Alma, subida, voz alta, voz juvenil, voz de jovem, né? Então tá certo. E então o título é executado assim, nesse contexto, tá? Tô pegando aqui bases da Septuaginta. Para o músico-chefe em subida para o filho, ou para Ben. Poderia ser tanto filho como poderia ser uma das pessoas que figurassem ou que figuravam entre os musicistas de Davi. Mas outros são de opinião diferente, né? Porque dá-se a ocasião de que o salmo é projetado por essa frase. E como mut significa morte, a morte de uma pessoa pretendida. Bom, aí aqui entra problema, meu querido, entra problema, porque eu tenho aqui alguns textos bíblicos, eu tenho 3 textos bíblicos que poderiam gerar consubstancialmente elementos históricos que caracterizassem uma morte. Aí Davi, ele escreve o 9º Salmo na expectativa triste de representar, através de canto, de melodia, uma morte. Aí eu tenho 3 mortes que poderiam ser mortes correlativas a esse texto. Bom, a primeira de Nabal, está lá em 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 38. Pode ser? Pode. É provável? Eu penso que não. Uma outra morte é uma morte de uma personagem, na verdade são 3, são 4. É Laben, que era um dos reis gentios que foi vencido, né, derrotado por Davi, e que ele tivesse matado. Esse texto eu já nem tenho base escriturística para poder assegurar essa afirmação. Já da terceira, né, uma outra possibilidade de que o Salmo 9 tivesse sido a reportação triste de Davi através de uma canção acerca de uma morte, a morte do próprio Golias. Eles estão ali no vale de Terebinto, Israel está de um lado, os filisteus estão do outro lado. E a base para esse texto é de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. E Davi neutraliza e elimina a Golias. E sim, teria gerado a inscrição do 9º Salmo. Inclusive, a paráfrase de Shaul já é uma própria proposta, né? Paráfrase de Shaul confere o título desse salmo seguinte: Louvar pela morte do homem que saiu entre os campos, uma canção de Davi. Quem foi o homem que saiu entre os campos? Golias. Então, veja que há sim esse indício. Uma outra aqui, essa é a proposta do Targum, do Targum. Uma outra proposta é a proposta do Targum, né? E por outros escritores judeus é interpretado por Golias e os filisteus, pela vitória de Davi sobre eles. E não parece ser errado, eu até coloco aqui. Já Arama interpreta a morte de Saul. Está vendo que está entrando morte aqui a rodo? Outros interpretam Alamut Laben, a morte do filho. Aí teria sido
A manifestação tristonha de Davi com relação à morte de Absalão está em 2 Samuel, capítulo 18, versículo 33. Nem há no Salmo algo que parece ter referido a ele quem? O filho de Davi, Absalão. Mas tá aí. Ainda tem aqui, Teodoro, que já é uma leitura, existem aqueles que fazem leitura cristológica, e a leitura cristológica, ela é necessária, ela não é literal, mas ela é messiânica, ela é importante, mas eu preciso compreender que grande parte, né, da expectativa de quem está compondo é representar, através dos escritos, a ideia de um episódio histórico, né, que é uma contrição de alma. Davi manifesta sua alma diante de um elemento histórico. Mas John Hill, Teodoro e outros autores enxergam praticamente em todos os salmos uma leitura cristológica. Existe a figura de Cristo na Bíblia, em toda ela? Claro que existe. Mas eu não posso desconsiderar o fato de que essa produção literária tivesse sido decorrente de uma manifestação histórica. Aí eu coloquei aqui várias. Eu tinha falado de 3, mas são pelo menos 5 possibilidades históricas que tivessem gerado a ideia do 9º Salmo. Mas eu não vou ler mais aqui, porque tem muita epistemes aqui. Eu vou só fazer a seguinte leitura estética. Depois você pega a Bíblia, anotada.com, e leia o Salmo 9 e estude, mergulhe a fundo. Bom, primeira coisa aqui é Davi louvando ao Senhor, justo juiz, por destruir os inimigos. Tá? Do primeiro verso ao verso de número 10. É a manifestação poética de louvor a Deus por Deus ter destruído os seus inimigos que são ímpios, tá certo? No versículo 11 e 12, Davi exorta o povo a glorificar a Deus. É uma exortação de Davi na expectativa de que seu povo glorificasse a Deus. E dos versículos 13 até terminar no versículo 20, ele clama para que Deus destrua os ímpios a fim de que os justos possam ser libertados. Eu quero chamar a sua atenção aqui para o verso 16, que é a expressão que tem um indicativo de pausa, de meditação, mas a expressão rigaion, que significa som solene, meditação, vocábulo musical, de significação incerta. Só você clicar aqui que você vê. A mesma palavra é traduzida como som solene. Aí vem aqui, entre aspas, a ideia de meditação. Essa terminologia musical também pode ser identificada no Salmo 92, no verso 3, no Salmo 19, no verso 14. Eu quero agradecer você. É isso. Voltei? Muito bem. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, louvar a Deus pela sua dedicação em ler as Escrituras. Eu quero, em nome de Jesus, pedir a você que compartilhe não só a nossa Bíblia, mas também compartilhe esse canal, assine ele e ative a notificação para você receber. Sempre que puder, eu estarei não só trazendo um pouquinho da Bíblia anotada.com.br, como também existem caracteristicamente outros estilos de vídeos também bíblicos que a gente desenvolve, e também trazendo um pouco das histórias mais proeminentes e fascinantes do cristianismo. Que Deus possa te abençoar e muito no nome de Jesus.